Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 17 de novembro de 2020, são 22 horas e 3 minutos. Lição 12 do dia 20 de dezembro de 2020 da classe de jovens. Os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres na Bíblia, ou melhor, da Bíblia. Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Eu sempre tenho falado que quem faz a escola é o aluno. E Judas é um excelente exemplo disso. Judas teve o melhor mestre e se perdeu. Por quê? Porque ele foi um mau aluno. Então não siga o exemplo de Judas, seja sempre um bom aluno. Texto do dia. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Síntese. Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses. Quem era Judas? Judas quer dizer abençoado, ou elogiável, ou louvado. Então vemos que Judas, o seu nome, tem um significado bonito, é um bom significado. Entretanto, vemos que Judas, no caso Iscariotes, ele deu um mau exemplo. Judas é um nome muito comum para a época, tanto que na Bíblia existe uma carta Judas, que é o livro que antecede, ou a carta que antecede o livro de Apocalipse. Então vemos que sim, Judas era um nome comum, entretanto dificilmente você vai encontrar um Judas por aí. Dificilmente alguém dá o nome do seu filho de Judas, justamente pela questão de Iscariotes. Judas é o único dos apóstolos que não chama Jesus de Senhor. Ele sempre chama Jesus de mestre ou rabino. Introdução. Estudaremos na lição deste domingo a respeito daquele que entrou para a história como traidor, Judas Iscariotes. Ele esteve perto de Jesus, mas nunca se rendeu a ele como Salvador e Senhor. Muitas pessoas também estão no nosso meio, estão no templo, vão ao templo, mas de fato ainda não encontrou com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele falava da lei, mas ainda não tinha tido um encontro com o Senhor. Tanto que no caminho de Damasco ele se encontrou com o Senhor e sua vida foi completamente mudada. Então, vemos que sim, muitas pessoas estão com o Senhor, ou melhor, estão na igreja, mas ainda não se converteu a Cristo. É aquele que é crente, crente que é crente. Judas, um dos 12 escolhidos, um discípulo de Jesus. Ele teve a honra de ser uma das pessoas mais próximas do Senhor, uma oportunidade sem precedentes para os nossos dias, mas todas essas experiências não foram suficientes para afirmar Judas ou para fazer dele um genuíno seguidor de Cristo. Jesus não faz acepção de pessoas e o Senhor Jesus não fez acepção de Judas. Há muitas pessoas que acreditam que Judas é o discípulo que, na verdade, ele não foi necessariamente escolhido, mas ele geralmente dizem que há alguns que acreditam que ele tenha sido o discípulo que se ofereceu a Cristo, né? A expressão mais certa é essa. Entretanto, Judas não foi, talvez ele apenas seguia Cristo. Não necessariamente a pessoa que te segue é a pessoa que te admira, que te respeita. Às vezes te segue por uma questão de interesse próprio, que era o caso de Judas. Judas tinha seu próprio interesse, ele era uma pessoa que tinha interesse próprio, ele fazia as coisas por interesse. É bem verdade que muitos de nós também fazemos coisas por interesse, mas não é o correto, né? Nós devemos seguir a Cristo pelo que Ele representa, porque Ele é o nosso Senhor e Mestre. Ele não é apenas o nosso Mestre, Ele é o nosso Mestre e Senhor. E primeiramente, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. Um homem que lidava com dinheiro. João nos fala que Judas tinha uma incumbência específica, era o que
podemos chamar em nossos dias de tesoureiro do grupo das pessoas que andavam com Jesus. Isso nos mostra que de alguma forma ele tratava com questões financeiras no ministério terreno de Jesus, guardando as ofertas e doações que chegavam. Judas não era uma pessoa qualquer. Judas ele tinha uma certa influência. Para nós termos uma ideia, possivelmente Judas seria como uma espécie de líder dos apóstolos, claro, depois de Cristo, ele seria um tipo de líder. Ele era a pessoa que, por exemplo, ele cuidava da parte financeira dos apóstolos. Vemos então que ele tinha uma certa influência no grupo, ou era uma peça importante. Judas também, no momento da ceia, estava próximo do Senhor Jesus, o que não era muito comum. A mesa da época era um pouco diferente da que nós temos hoje. Entretanto, para a gente ter uma noção, geralmente numa mesa, quando alguém vai fazer uma refeição, por exemplo, até mesmo nos dias de hoje, a pessoa que está dando um banquete, geralmente a pessoa que fica mais próximo dele é uma pessoa da família ou um amigo. Era o caso aqui de Judas. Judas estava próximo, ou seja, Jesus nunca diminuiu Judas. Jesus, apesar de saber que Judas o trairia, isso é confirmado, inclusive na hora da ceia do Senhor, quando ele perguntou, mestre, eu irei te trair? Jesus respondeu para ele, aquele que mete a mão comigo no prato. Então Jesus foi específico, deixou claro que era ele que o trairia, ou seja, Jesus sabia de antemão que de fato Judas era aquele que iria traí-lo. Então vemos que Judas tinha sim uma certa importância no grupo. Judas era uma pessoa que não sofreu nenhum tipo de preconceitos, vamos dizer assim, né? Algum tipo de acepção por parte de Cristo. Cristo sempre tratou ele de igual modo, tanto é que chamava ele de amigo. Então vemos que ele tinha uma posição e lidava com dinheiro, então ele era uma pessoa de fato de uma certa importância. Entretanto, nós precisamos compreender que quando nós vamos repartir, principalmente a questão tesoureira, né, da igreja, por exemplo, precisa ser de uma pessoa que tenha de fato habilidade com o negócio e não venha se corromper, não tenha interesse próprio, como era o caso de Judas. Um ladrão. Entendemos que todo ministério necessita de recursos financeiros para subsistir, mas o dinheiro é um meio para se chegar a certas realizações e não a finalidade da obra de Deus. Ou seja, a obra de Deus, ninguém está aqui para ganhar dinheiro com a obra de Deus. Há um jargão no meio cristão, que geralmente é muito dito por pregadores, que dizem o seguinte: eu vivo da obra. É algo errado. Ninguém tem que viver da obra. Se você é pregador, músico, pastor, seja lá o que for, você não tem que viver da obra do Senhor. Você tem que viver para a obra do Senhor, ou seja, você quem se entrega para a obra do Senhor e não a obra do Senhor que se entrega para você. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro com a obra. Nós sabemos, reconhecemos, entendemos, compreendemos que nós necessitamos de dinheiro para fazer situações na igreja, no templo, fazer obra social, fazer o ID de Jesus, levar missionários para outros lugares, cidades, estados, países. Entretanto, ganhar dinheiro não é o foco do Evangelho. O Evangelho de Cristo é de salvação. Então vemos que nós precisamos compreender e entender que não é porque o ministério precisa de dinheiro que nós vamos viver a todo custo a questão de dinheiro, ou seja, vamos fazer qualquer coisa na igreja para ter dinheiro. Isso não é bíblico. Judas, o traidor, o pecado da proximidade. Talvez tenha pensado que os poderes sobrenaturais que Jesus recebeu do Eterno pudessem ser aproveitados ou direcionados para finalidades nacionalistas. Mas o projeto de Deus era outro. Tentado pelo dinheiro, com o coração dominado por Satanás, Judas entregou Jesus, cumprindo assim a profecia que Jesus seria traído. Judas era um homem que poderia ser comprado. Quando há algumas pessoas, como aqui é o caso de Judas, têm interesse próprio, ele faz qualquer negócio para ter lucro. Por quê? Porque ele é uma pessoa fácil de ser comprada, é fácil de ser corrompido. Você, principalmente você que é pastor, dirigente de congregação,
cuidado com aqueles que estão ao seu redor, porque muitos que dizem ser cristãos e não são, vivem de aparência e na verdade querem apenas vantagens, querem apenas tirar proveito de alguma questão, principalmente a questão financeira. Então vemos que Judas era uma pessoa que se corrompia, né? Judas acabou, a questão da profecia que Jesus seria traído. Jesus sabia que Judas ia ser traído. Uma outra questão que é possível de se levantar: haveria salvação para Judas? Judas foi de fato destinado ou predestinado à perdição? Bom, a resposta é clara: não. Ninguém é predestinado ao inferno ou ao céu. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jeremias 31,3: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então vemos que Deus é um Deus de amor. Se Judas fez o que fez e depois se arrependesse e voltasse para o Senhor, ele seria salvo da mesma maneira dos outros. Entretanto, não foi o que aconteceu. A Bíblia fala, Mateus 27, que Judas saiu para se enforcar. É bem verdade que existe uma questão lá em Tiago, capítulo 1, capítulo 27 de Mateus, vai falar sobre o suicídio de Judas. Ele então, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mateus 27, 5. Isso é a questão de Judas. Há aqui uma passagem interessante sobre a questão do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, me parece no versículo 18, que diz: este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E todos os que habitavam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Existe uma questão que Judas se enforcou, como diz Mateus 27,5, ou as suas entranhas, se ele se precipitou num abismo ou num precipício, né? Bom, na verdade, para mim foi as duas coisas. Ele possivelmente, deve ter colocado uma corda ao seu pescoço, se enforcou e possivelmente, talvez pelo peso dele ou um galho não ser muito firme, ou ambas as questões, acabou se rompendo e ele acabou se precipitando no precipício e suas entranhas se arrebentaram, né? Ficaram expostas. É possível também que seja de uma forma direta, que diz que ele se precipitando se rompeu-se pelo meio. Então também pode ser que ele saiu para se enforcar, como diz Mateus 27,5, mas no meio do caminho mudou o pensamento e ao invés de se enforcar, também se jogou no precipício. Então as duas questões são possíveis. Mas sim, Judas poderia ter sido salvo se não fosse assim, né? Se ele tivesse se arrependido, mas no entanto ele não se arrependeu, ele teve remorso, o que é bem diferente. Arrependimento geralmente é quando nós temos um novo parecer, nós mudamos o caminho, nós fazíamos dessa forma, me arrependi, eu não faço mais. Remorso já é mais aquela questão de culpa, né? Sentir culpa de alguma coisa. Então vemos aqui que Judas teve remorso, então por isso ele se perdeu. Mas não foi predestinado para isso. Ou melhor, ele poderia ter sido salvo por isso, né? Era só se arrepender e aceitar a Cristo de fato, que certamente o Senhor Jesus o perdoaria. Uma profecia cumprida. A palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus seria traído. Essa situação havia sido registrada pelo profeta Davi no Salmo 41:9. O Salmo registra uma traição realizada por uma pessoa próxima a Davi. E esse texto tem sido aplicado também à forma como Judas tratou o Senhor. Então vemos que nessa questão nós sabemos que o Senhor Jesus já sabia que Judas o trairia, tanto que ele foi claro e disse que aquele que mete a mão comigo no prato. Então o Senhor Jesus ele já sabia que de fato era Judas que o iria trair.
Então, cumpriu-se a profecia. O traidor precisava tirar a própria vida? A profecia diz que o Messias seria alvo de traição, mas não diz que o seu traidor deveria tirar a própria vida. Entendemos que Judas poderia ter um destino diferente, ainda que tenha sido o instrumento de Satanás para entregar Jesus à morte. Há pessoas que, como Judas, se deixam levar pelo desgosto de seus atos e encerram não apenas a própria vida, como também a possibilidade de serem restaurados por Deus. Há aqui uma questão interessante, porque o traidor precisava tirar a própria vida, como eu já disse, não precisava. Existe uma questão, por exemplo, sobre Pedro. Pedro, ele negou a Cristo. Então, aparentemente, ele estaria fora, ele perderia a sua salvação. Mas veja que Pedro, ele se arrependeu. A Bíblia não diz que ele teve remorso, ou que ele saiu para fazer algo, cometer alguma coisa, algum pecado. A Bíblia diz que ele saiu da presença onde estava e chorou amargamente arrependido. Então veja que depois o próprio Senhor, o Senhor Jesus, chegou para ele e perguntou: Pedro, tu me amas? Então vemos que houve ali um arrependimento de Pedro. Pedro negou a Cristo, mas houve arrependimento, diferente de Judas. Judas pecou, entregou o Senhor Jesus, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. E o que eles têm em comum? Ambos eram apóstolos de Cristo, eram discípulos do Senhor. Então veja que tudo se encaixa, ou seja, Judas não precisaria ser morto. Era apenas ele ter se arrependido. Como Jesus tratou Judas? Jesus o amou até o fim. A declaração de João 13:1 mostra que Jesus não fez acepção de pessoas, mesmo sabendo que Judas o trairia. Ele não tratou Judas de forma diferente da forma que tratou os demais discípulos naquela noite. A traição de Judas não mudou a atitude do Senhor em relação a ele, nem fez de Jesus um traidor. É preciso lembrar de que os demais discípulos deixaram Jesus sozinho. Não deram assistência ao Senhor quando foi preso. Ainda assim, eles foram trazidos de volta à comunhão com o Senhor. Até Pedro, que negou Jesus diante das pessoas, foi restaurado e posteriormente cheio do Espírito no Pentecoste e muito usado por Deus. Então veja que não houve diferença. Há uma questão que nós precisamos compreender também, que quando Jesus sabia que Judas o trairia. Então, por que Jesus o chamava de amigo? Porque apesar de que Cristo sabia que Judas o trairia, Jesus ainda o via como amigo. Por quê? Porque é a essência do Senhor. Lembra que Jesus disse: eu vos não tenho chamado mais de servo, mas os chamo de amigo. Então o Senhor, ele tem esta comunhão conosco. Agora, existe uma questão que nós precisamos compreender: o seguinte: o Senhor Jesus nos ama, Deus nos ama, mas há alguém que não ama a Deus, mesmo Deus o amando. Há pessoas que não amam a Cristo, mesmo Cristo o amando. Há pessoas que não são amigos de Cristo, ainda que Cristo queira que ele seja. Então veja que aqui não é uma mentira de Cristo, vamos assim dizer, né? Ou uma postura hipócrita do Senhor Jesus. Não, aquilo ali é a essência de Cristo. O Senhor quer que nós sejamos amigos. O Senhor Jesus quer que o Senhor Jesus nos quer como um amigo. Era o caso de Judas. Jesus também queria de fato que Judas fosse amigo dele. Agora, Jesus era amigo de Judas. Tanto era amigo de Judas que não fez acepção dele. Entretanto, Judas o traiu. Jesus deu a ele a ceia. É preciso deixar claro que Jesus deu, com o seu exemplo, oportunidades para que Judas se arrependesse. A forma como Jesus tratou seu discípulo deve nos desafiar como exemplo. Então vejam que até mesmo na ceia do Senhor, Cristo não excluiu Judas, mesmo sabendo de todas as questões. Ou seja, Jesus o chamava de amigo e de fato o tratava como amigo. Não é assim nos dias de hoje? Independente das nossas situações, o Senhor Jesus continua nos chamando de amigo. Agora, nós precisamos compreender o seguinte: o fim vem. E quando chegar o fim, como nós estaremos diante do Senhor? Isso é uma questão perigosa. O apóstolo Paulo diz que quem irá nos separará do amor do Senhor? Nada nos separa do amor de Deus. Mas existe uma questão aqui a ser colocada. O Senhor Deus nunca deixará de amar você. Mas você pode deixar de amar a Cristo. Você pode deixar de amar o Senhor. Por isso, quando nós falamos que nada nos separará do amor do Senhor, não é
eu me separar do amor de Deus, é Deus separar o amor de mim. Então, ou seja, o Senhor nunca vai deixar de me amar, o Senhor nunca vai deixar de amar você. Somos nós, os homens, que deixamos de amar o Senhor. Jesus lavou os pés dele. Somente o servo de menor importância lavava os pés das pessoas que chegavam na casa. As estradas empoeiradas da Palestina deixavam os pés sujos e, junto com o cansaço natural da caminhada, deixavam os pés com um aspecto ruim para os viajantes. Ter seus pés lavados trazia alívio da caminhada e limpeza para os pés. Somente após ter ceado e ter seus pés lavados por Jesus é que Judas foi consumar a traição. Então veja que aqui o Senhor Jesus se colocou como menor. O servo menor lavou os pés de todos, inclusive o de Judas, que o trairia. Então veja que só depois de tudo consumado, depois de Cristo fazer todo o seu ministério, concluir tudo, é que Judas o trairia. Muitas das vezes nós passamos por situações, pessoas que estão conosco, e até muitas vezes nos chamando de amigo, na verdade está muitos deles por interesse. Não há muitas das vezes como nós sabermos, apesar que em alguns casos o Senhor Jesus, o seu Espírito, nos revela. Entretanto, muitas das vezes nós precisamos compreender que nós nem sempre iremos discernir quem é amigo e quem não é. Então nós precisamos estar muito firmes com o Senhor, com muita comunhão com o Senhor, para que Ele venha nos revelar, para que nós não venhamos entrar ou sentir o peso da traição, porque sim, de uma forma ou de outra, nós sempre teremos um meio de ser traído, nós sempre seremos traídos ou iremos trair alguma vez na vida. Então nós precisamos ter cuidado, vigiar os nossos passos, o nosso olhar, o que fazemos, o que falamos. Nós precisamos vigiar no nosso viver, no nosso caminhar, para que nós não venhamos ser pedra de tropeço para alguém. Aqui vemos que aqui, o conceito aqui de Judas é mais uma questão aqui de profecia, né? Uma profecia que iria se cumprir, que Cristo aqui deu um exemplo de ser o servo menor. É também algo que nós também precisamos compreender, que nós precisamos sempre nos ver como menor, ver sempre o nosso próximo como nosso maior do que nós, que nós não venhamos entrar no pecado da soberba, do orgulho, de achar que somos melhor do que alguém. Conclusão: Judas poderia figurar entre os apóstolos na história da igreja, poderia ter visto o Senhor ressurreto, poderia ter sido batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas entrou para a história como um traidor, e seu nome representa ainda hoje essa imagem. Os demais discípulos também deixaram a desejar quando abandonaram Jesus em seus últimos momentos de vida, mas foram trazidos de volta à comunhão pelo próprio Messias ressuscitado. Apenas Judas perdeu tais oportunidades, não apenas por ter traído Jesus, mas também por ter dado fim à sua vida. Que possamos entender que em Deus sempre há restauração, desde que tenhamos fé para crer no perdão que Ele nos concede e abandonar aquilo que lhe agrada. Melhor, na verdade, que possamos entender que em Deus há sempre restauração, desde que tenhamos fé para crer no perdão que Ele nos concede e abandonar aquilo que não lhe agrada. Então nós precisamos viver longe do pecado. Então vemos que Judas se perdeu porque foi um péssimo aluno. Tanto chamou Jesus de mestre, e só o chamava de mestre, mas não seguiu os ensinamentos do mestre. Se perdeu. Então vemos que quantas das vezes Judas poderia ter sido um grande nome bíblico, e mais uma vez lembrando que Judas é um exemplo, tem um bom significado, né? Abençoado, louvado, aquele que pode ser elogiado. E aqui ele tomou uma
questão diferente. Aqui outrora era aquele abençoado, agora ele é o traidor. Aí Judas agora tem este nome. Então veja que todos os discípulos tiveram momentos falhos na sua caminhada, assim como nós também temos. A diferença é que nós reconhecemos o nosso erro, voltamos atrás, como diz a palavra 28:13 de Provérbios: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Então, quando nós falamos do nosso pecado, confessamos o nosso pecado ao Senhor e deixamos este pecado, nós alcançamos misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor é grandioso em perdoar. Então, sim, Judas poderia ter sido salvo se fosse uma questão de arrependimento. Se ele se arrependesse e voltasse para o Senhor, ele certamente, como ele é grande em perdoar, ele certamente perdoaria a Judas. Entretanto, não foi isso que aconteceu, né? Judas não foi tomado pelo arrependimento, e sim pelo remorso. Então, que nós venhamos não nos deixar levar pelo remorso, independente daquilo que fazemos, que nós venhamos nos arrepender daquilo que fazemos. Bom seria se nós não fizéssemos, para que nós não venhamos nos arrepender depois, mas entre remorso e arrependimento, que nós venhamos ter arrependimento. A Bíblia diz, lá no livro de 1 João, capítulo 1, 5, 7, fala que se tivermos comunhão com os outros, com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, que nós venhamos ter comunhão com os outros e com o Senhor Jesus, e assim ser perdoados de todo o nosso pecado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!